Olá, pessoal. Vamos mais uma aula sobre ginecologia e obstetrícia. Lembrando a vocês que eu deixei uma atividade no final dos slides para vocês estarem me entregando no primeiro dia de aula presencial. Peço a vocês, se vocês tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo PV, tá? O desenvolvimento do feto dura aproximadamente 40 semanas. Durante esse período, o feto, que inicialmente era apenas um embrião, formado por um conjunto de células, desenvolve-se constantemente até se transformar num bebê completamente formado. Este processo é marcado por intensas transformações que ocorrem no próprio feto e no organismo da mãe. Apenas 10 dias após a fertilização, o embrião está formado e em desenvolvimento. É após a 12ª semana de gestação que é considerado um feto. As áreas que se transformaram no cérebro e na medula espinhal começam a se desenvolver, assim como o coração e os principais vasos sanguíneos. Em torno do 16º ou 17º dia, e já no 20º dia, o coração começa a bombear líquido através dos vasos sanguíneos e das primeiras hemácias e glóbulos vermelhos que aparecem no dia seguinte. Desenvolvimento do feto da 1ª à 12ª semanas. No primeiro trimestre de gravidez, período que corresponde às semanas do 1º ao 12º de gestação, o feto passa de poucos milímetros para 8 centímetros. Pesa em cerca de mais ou menos umas 30 gramas. Nesse período, apesar de já poder ser facilmente visualizado no exame de ultrassom, o seu corpo ainda não está muito bem formado, embora já seja possível perceber o formato da cabeça, do tronco e membros. No desenvolvimento do feto, da 13ª semana à 24ª semana, que corresponde ao 2º trimestre de gravidez, o feto desenvolve-se mais e passa a medir cerca de 25 centímetros de comprimento, pesando mais ou menos 550 gramas. Nessa fase do desenvolvimento fetal, ele já apresenta cílios e digitais que marcaram sua vida, que é a sua identidade, e ele está cada vez mais semelhante a um bebê recém-nascido. Mas, se nascer dentro deste período, possui pequenas chances de sobreviver, embora a medicina tenha evoluído muito neste aspecto. Entre a 24ª e a 38ª semana, que corresponde ao 3º trimestre de gravidez, o feto já cresceu e se desenvolveu o suficiente. Nessa fase, ele pode atingir até 4 quilos ou mais, embora seja cada vez mais frequente o nascimento de bebê com pouco menos de 3 quilos, o que se deve também ao estresse e da vida superativa da mãe. Durante todo esse desenvolvimento do bebê, e ele esteve muito bem adaptado ao corpo da mulher, e ao final do 3º trimestre, é chegado o tempo de nascer. Durante todo o período de gravidez, a mulher deverá ser acompanhada pelo médico obstetra, que deverá acompanhar o desenvolvimento do bebê e zelar pela sua saúde como a de sua mãe. Nas consultas, o médico poderá esclarecer todas as dúvidas da mãe e ajudar a decidir sobre as possibilidades de parto, que pode ser cesárea ou normal, sendo este último com ou sem anestesia.
Aqui eu coloquei umas figuras para vocês estarem visualizando, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as alterações fisiológicas durante a gestação. Uma delas pode ser as alterações hormonais, que são mudanças significativas no perfil endócrino e ocorre durante a gestação, destacando-se 4 hormônios que desempenham um papel fundamental para a mãe e para o feto. 2 desses são os hormônios sexuais femininos, o estrogênio e o progesterona, os quais são secretados pelo ovário durante o ciclo menstrual normal, passando a ser secretados em grandes quantidades pela placenta durante a gestação. Outros 2 importantíssimos são o gonodotrofina coriônica e a somatomotropina coriônica humana. O estrogênio, as principais funções do estrogênio são proliferação de determinadas células, por exemplo, células musculares lisas do útero, aumento da vagina, desenvolvimento dos grandes e pequenos lábios, crescimento de pelos pubianos, alargamento pélvico, crescimento das mamas e de seus elementos glandulares, além de deposição do tecido adiposo em áreas específicas femininas, tais como coxas e quadris. Já o progesterona é o contrário do estrogênio. Praticamente não exerce influência sobre as características sexuais femininas, mas sim sobre o preparo do útero para receber o óvulo fertilizado e da mama para a secreção do leite. Durante a gestação, o progesterona atua disponibilizando para o uso do feto nutrientes que ficam armazenados no endométrio. O gonodotrofina, sua função é manter ativo o corpo lúteo durante o primeiro trimestre. Sem o corpo lúteo em atividade, a secreção de progesterona e estrogênio seria afetada. E assim, o feto cessaria seu desenvolvimento e seria eliminado dentro de poucos dias. Já o somatomotropina, ele é responsável principalmente pela nutrição adequada do feto, diminuindo, dessa forma, a utilização da glicose pela mãe e tornando-a disponível em maior quantidade para o feto. Ocorre também na gestação alterações cardiovasculares. O débito cardíaco, que é o DC, aumenta cerca de 30% a 50%, iniciando esse aumento por volta da 16ª e atingindo o pico por volta da 24ª semana. Após a 30ª semana, o débito cardíaco pode diminuir um pouco, pois o útero aumentado obstrui a veia cava. Com o débito cardíaco aumentado, a frequência cardíaca aumenta de 70 batimentos por minuto, em média, para 80 e 90 batimentos por minuto, acompanhado de um aumento proporcional do volume de ejeção, que o volume sanguíneo também aumenta proporcionalmente com o débito cardíaco. Ocorre também alterações renais. A taxa de filtração glomerular e o fluxo plasmático renal são aumentados durante a gravidez e esses aumentos são relacionados com o aumento do décimo cardíaco, diminuição da resistência vascular renal e aumento dos níveis séricos de alguns hormônios.
O aumento da excreção urinária de glicose, o aminoácidos, proteínas e vitaminas é consequência dos aumentos do TFG e do FPR. Ocorre também alterações pulmonares. Os estímulos hormonais de progesterona e problemas posicionais causados pelo aumento do útero são os responsáveis pelas alterações da função pulmonar. Ocorre o aumento do PO2 e a diminuição do PCO2, causando hiperventilação. A circunferência torácica aumenta cerca de 10 centímetros. Ocorre também as alterações gastrointestinais. Devido à pressão do útero em crescimento contra o reto e a porção inferior do colo, pode acontecer constantemente constipação. A regurgitação e azias também são queixas comuns durante o período gestacional. Isso é causado pelo retardamento do tempo de esvaziamento gástrico e do relaxamento do esfíncter na junção do esôfago com o estômago, com consequente refluxo do conteúdo gástrico. O relaxamento do hiato diafragmático também contribui com essas queixas. O primeiro trimestre, que é da primeira à 12ª semana, sua taxa metabólica aumenta entre 10% a 25%, acelerando todas as funções corporais. Os ritmos cardíaco e respiratório aumentam à medida que mais oxigênio tem que ser levado para o feto e mais dióxido de carbono é exalado. Ocorre a expansão uterina, pressionando a bexiga e aumentando a vontade de urinar. O aumento do tamanho e do peso dos seios, além de aumentar a sensibilidade dos mesmos, logo nas primeiras semanas. Surgem novos ductos lactíferos, as auréolas dos seios escurecem e as glândulas chamadas de tubérculo aumentam em número e tornam-se mais salientes. As veias dos seios ficam mais aparentes, resultando do aumento de sangue para essa região. Já no segundo trimestre, que corresponde à 13ª e à 28ª, ocorre um retardamento gástrico provocado pela diminuição das secreções gástricas. Essa diminuição é resultado do relaxamento da musculatura do trato intestinal, ocorrendo nesse relaxamento e provocando um número menor de evacuações. Os seios podem começar a formigar e ficar doloridos. Ocorre o aumento da pigmentação da pele, principalmente em áreas já pigmentadas, como sardas, pintas. As gengivas podem se tornar esponjosas devido à ação aumentada dos hormônios. O refluxo do esôfago pode provocar azia devido ao relaxamento do esfíncter no alto do estômago. O coração trabalha 2 vezes mais do que uma mulher não grávida e faz circular 6 litros de sangue por minuto. O útero precisa de 50% a mais de sangue que o habitual. Os rins precisam de 25% a mais de sangue que o habitual. Já no terceiro trimestre, que corresponde à 29ª em diante, a taxa de ventilação aumenta cerca de 40%, passando de 7 litros de ar por minuto das mulheres não grávidas para 10 litros por minuto, enquanto o consumo aumenta apenas 20%. A maior sensibilidade das vias respiratórias pode causar falta de ar e as costelas são empurradas para fora, decorrente de crescimento fetal.
Os ligamentos, inclusive, da pelve ficam distendidos, podendo causar desconforto ao andar. Desconforto causado pelas mãos e pés inchados podem ser sinal de pré-eclâmpsia. Pode ocorrer dores nas costas devido à mudança do centro de gravidade e por um ligeiro relaxamento das articulações pélvicas. Os mamilos podem secretar colostro, aumenta a frequência e a vontade de urinar, a necessidade de repousar e dormir. Vamos lá, pessoal. A gente finalizou mais uma aula, tá? E eu vou pedir para vocês estarem pesquisando referente à gravidez múltipla e alimentação da gestante nutriz. Vocês podem estar me entregando no primeiro dia de aula presencial e qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato comigo pelo PV. Fiquem com Deus.